A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos em Cristo Jesus. Nos encontramos na lição de número 11, onde tem como título o espírito humano e as disciplinas cristãs. Essa lição ela vai ser ministrada no dia 14 de dezembro de 2025, Dia Nacional da Bíblia. Estudamos na lição de número 10, o espírito, o âmago da vida humana. Estudamos o texto clássico do Antigo Testamento, Antiga Aliança, o texto de Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e forma o espírito do homem dentro do homem. Estudamos na lição número 10 como o Senhor formou o espírito do homem dentro do homem. Agora vamos estudar as disciplinas cristãs. Texto de ouro, textuário da lição de número 11, encontra-se em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, onde está escrito, acompanhe a leitura: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A verdade prática: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. O texto áureo nós observamos aqui, é claro, é nítido que o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo entre o exercício corporal e o exercício da piedade. O exercício corporal para pouco aproveita. Ele não está dizendo que não serve para nada, que não tem a sua utilidade. O exercício corporal ele é terreno, isso que está querendo dizer. Só serve para esta vida. Tem lá os seus benefícios, mas os seus benefícios são limitados, serve só para essa vida. As práticas da piedade não servem para essa vida e para a vida por vir, para toda a eternidade. As disciplinas espirituais, verdade prática, as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento espiritual. Se o exercício ele é bom para o corpo, faz bem, costumo fazer corridinhas matinais, 6 km. Faço porque eu sei que isso é bom, fortalece a minha musculatura, fortalece os ossos, também é útil para a diminuição das taxas, triglicerídeos, colesterol, o açúcar no sangue, as taxas do açúcar do sangue, a minha capacidade pulmonar é beneficiada também, a mente. Tem um ditado que diz, corpo sã, mente sã. Mas o exercício espirituais, as práticas da piedade também fortalecem o espírito. A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, fortalece o teu espírito. A introdução da lição. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhada por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação. O espírito, para se ficar forte, o corpo necessita de uma boa alimentação, uma alimentação regrada e prática de exercícios diários, regulares, para ser um corpo saudável. Para um espírito forte e um espírito saudável, precisamos dessas práticas também, de oração e da leitura da palavra, do jejum. É isso que iremos estudar hoje. Primeiro ponto: a piedade e as disciplinas cristãs. É bom observar também que a leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, 13 a 16. Os subpontos do primeiro ponto: exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, aqui ele faz o paralelo, o exercício ele tem um seu proveito terreno. Agora o exercício das práticas piedosas, como oração, leitura da palavra, jejum, não somente serve para esta vida, como para toda a eternidade. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para o jovem pastor Timóteo, provavelmente da Macedônia, entre o ano 64 e 65, depois de Cristo. Após aquele episódio do seu aprisionamento em Roma, o seu aprisionamento domiciliar, o apóstolo Paulo ele enfatiza muito essa questão da piedade. Essa palavra piedade é encontrada muito nesta carta a Timóteo, provavelmente umas 9 vezes.
O apóstolo não está desconsiderando a forma absoluta, o valor do exercício. De forma absoluta, ele não está desconsiderando. Ele está dizendo qual o seu valor. O seu valor é limitado, o seu valor é terreno. Já as práticas da piedade, a oração, o jejum, a leitura da palavra, tem um sentido superior, está no patamar superior, porque serve para essa vida e serve para toda a eternidade. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus o fizera. O apóstolo Paulo tinha um certo condicionamento físico. Abra sua Bíblia e vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Acompanhe a leitura. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo das cidades, em perigo dos desertos, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Observe que andava no deserto, naquela época não tinha os recursos que temos hoje, carro, avião, eles realmente iam a pé, iam a cavalo, ia a jumento, ia também de camelo, mas na maioria das vezes ia a pé. Jesus também fez muito isso, andou muito em suas andanças aqui na terra, quando encarnou, empregando o reino de Deus. Jesus, ele não parava, não estava sempre inerte. Certa vez ele disse que as raposas têm suas casas, e o Filho de Deus não tem de reclinar a cabeça, porque Jesus não parava, não descansava. Ele sempre estava em atividade. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades dele e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, os evangelhos nos mostram isso, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente o evangelho de Marcos, que é um evangelho que tem mais ação, e Jesus está num canto fazendo um milagre, depois Jesus está em outro lugar expulsando um demônio. Jesus está sempre em atividade, esse evangelho está sempre em atividade, é um evangelho rápido, e nós observamos no evangelho de Marcos que Jesus não para. Então tinha um certo condicionamento físico. Segundo ponto, piedade interna e externa. Do grego eusébia, eu bom, sabomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Portanto, resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressa temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfase exagerada no valor das obras produz um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Então eles faziam isso para mostrar ao povo que estava sendo mais santo, que era melhor, que era superior, não por amor, não do coração. E Jesus sempre confrontava os escribas e fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 23. Está escrito, Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, de endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Fazer essas coisas e não omitir as outras. Mateus 23, versículo 23. A misericórdia realmente é muito importante. A Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, o tão quanto é importante a misericórdia. Porque geralmente quem pratica misericórdia é um homem piedoso, é um homem temente a Deus. Tiago 2,13. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não faz misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. Os fariseus, eles faziam dava o dízimo, fazia todas aquelas cerimônias, mas fazia aquilo pura tradição, não fazia de coração. O apóstolo Paulo certa vez disse que
na época, em sua nação, ele excedia a muitos em judaísmo, sendo extremamente zeloso nas tradições do seu pai. Aquilo que eles estão fazendo aqui é apenas um zelo, não tem o seu valor espiritual, é um ato só religioso. Não fazia de coração. Abra sua Bíblia em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Subponto 3. Piedade de descrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu os seus discípulos que fossem discretos quando orasse, quando jejuasse. Olha, entra no teu lugar, entra no teu quarto. Quando jejuar, unge o teu rosto, lava o teu rosto, para não mostrar cansaço. Porque você não está jejuando para os homens, você está jejuando para Deus. Tem gente aí que faz jejum e mostra na internet, orações mostrando na internet. Estão sendo igual aos fariseus. Os fariseus, eles oravam em pé nas sinagogas, nas praças, para mostrar que tinha uma boa oratória, para mostrar que sabia orar, que era melhor do que os outros, né? Exibicionismo, e Jesus não quer isso. Se você está jejuando, se isso aí é um particular seu, só seu e de Deus. Se você está orando em seu lugar secreto. Ah, mas irmão Fábio, eu vou para o culto de oração e lá tem muita gente orando. Sim, você fique ali no seu lugar, ore também. Eu peço aos irmãos encarecidamente, nesse vídeo, que nesses dias de oração na igreja, você ore não muito alto, porque muitas vezes atrapalha aquele irmão que está orando ao seu lado. O irmão não vai mais orar, o irmão só vai escutar a sua oração. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso, que isso é muito importante. Terceiro ponto. É esse que nós estudamos. Agora o segundo ponto. O desafio das disciplinas espirituais. A analogia corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. Enquanto mais tempo parado, pior fica. É verdade. Um atleta que tem aquela rotina de treinamento todos os dias, quando ele passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses sem treinar, sem fazer aquelas práticas esportivas novamente, vai ser muito mais difícil para ele. O corpo dele vai sentir dores, vai ficar preguiçoso para retornar. Assim também é com a prática, as práticas da piedade. A retomada costuma ser um processo doloroso, geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também com a vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. É verdade. Quanto mais você se distancia da Bíblia, mais preguiça você vai ter de voltar aos seus estudos. O seu discernimento espiritual vai ser definhado. O seu discernimento espiritual vai ser igual ao discernimento espiritual de um homem natural. Um homem natural não compreende as coisas do Espírito, a Bíblia diz, porque ele parece loucura, nem pode discernir, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual de tudo bem discerne. Então você vai perdendo a sua comunhão e vai perdendo o seu discernimento espiritual, e a sua volta vai ser uma volta mais difícil. Segundo ponto, a apatia, engano e pecado. A diminuição da prática de oração, do jejum e da meditação e das escrituras causa a perda de discernimento. De discernimento espiritual, foi o que nós acabamos de falar. Então o seu discernimento espiritual vai ser um discernimento espiritual limitado, ser fraco. Então qualquer evento de rotina, qualquer ensinamento vai te influenciar. Então tem cuidado. A Bíblia nos ensina a ter cuidado com isso. Colossenses 2, capítulo 8, olha o que está escrito: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias de vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, não segundo os ensinamentos de Cristo, não segundo a palavra de Deus. Você tem que ter cuidado, meu irmão. O terceiro ponto, as disciplinas e as lutas espirituais. Abra sua Bíblia no terceiro ponto, as disciplinas e as lutas espirituais. A estatuta do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais,
contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e contra as potestades nos lugares celestiais. Não é contra carne e sangue. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 8. Olha o que está escrito. E dou-lhe a minha vida, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem buscar. Ele está ao nosso redor, bramando a quem buscar. Mas o controle de nossas vidas, o controle da história da nossa vida, também o controle daquilo que Satanás faz, está nas mãos de Deus. Certo teólogo, Agostinho de Hipona, disse certa vez que Deus tem Satanás como um cachorro amarrado em uma coleira, só vai até onde ele quer que Deus vá. 3.2. Leia primeiro Efésios capítulo 5, do versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, os dias são difíceis. Cuidado com a internet, meu irmão. Você está perdendo muito tempo vendo esses vídeos aí que não edifica, que não dá um fortalecimento no teu espírito, que não acrescenta nada à tua vida espiritual. Nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Então, a palavra de Deus aqui diz assim, no João, que acabamos de ler: e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Nós somos de Cristo. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra mim, contra você. Mas nós temos que ter as nossas práticas religiosas, nós temos que estar em comunhão com Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É lendo a palavra de Deus, é buscando a Deus, é oração, é jejum. Essas coisas discretas, não para mostrar o homem, mas para mostrar a Deus. Amém, meus queridos? A lição hoje foi mais curta. Que o Senhor nos abençoe e nos dê mais outro privilégio de estarmos juntos na próxima aula, a aula de número 12, se ele não vir antes, se o arrebatamento não acontecer antes. Mas se isso não acontecer, em nome de Jesus, estaremos juntos para mais uma aula. Amém? Fico com Deus. Deus abençoe a todos.